Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Você que escolheu nos acompanhar nessa jornada a respeito da série sobre o retorno dos judeus que estavam exilados na Babilônia. Especificamente, estamos nesse trimestre estudando sobre os livros de Esdras, Neemias e Ester. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens que temos como base para o estudo de hoje. Importante também orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. E que Tu abençoes a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Esdras, capítulo 5. Leremos apenas os 5 primeiros versículos. A palavra de Deus nos diz o seguinte: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem essa muralha? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Após o decreto de Ciro, em 538 a.C., a primeira leva de exilados retorna a Jerusalém. Eles eram cerca de 50 mil pessoas, homens, mulheres, crianças, lideradas por Sesbazar e Zorobabel. Em 536, eles lançam os alicerces para reconstruírem o templo. Eles promovem uma grande comemoração com trombetas e símbolos, louvando ao Senhor. Isso aparece lá em Esdras, capítulo 3, versos 10 a 13. Nesse evento comemorativo, muitos se emocionam e ouvem-se gritos de alegria e de choro ao mesmo tempo. Porém, ao ouvir falar que o trabalho de reconstrução do templo começara, certos integrantes do povo da terra procuram os líderes judeus e eles se oferecem para integrar o projeto de reconstrução. Esse povo da terra é designado em Esdras, capítulo 3, versos 1 a 3, como adversários de Judá e Benjamim, se referindo às tribos da maioria dos retornados. Quando essa oferta deles é negada, começam uma campanha de oposição àquelas obras, campanha essa que duraria vários anos. Há um parênteses dos versos 6 ao 23, nesse capítulo 5, relatando incidentes ocorridos nos reinados de Dario, Xerxes e Ataxerxes, reis que vieram após o reinado de Ciro. Esses incidentes, citados em retrospectiva pelo autor de Esdras, se referem apenas à construção das muralhas de Jerusalém e não do templo. Com esse parênteses, o autor, ao escrever esse texto anos depois, teve a intenção de mostrar o nível de oposição que havia ocorrido. Usando táticas de intimidação, subornos de oficiais persas e astúcia, os oponentes conseguem o que eles queriam. Em Esdras capítulo 4, 24, lemos que as obras do templo são interrompidas por cerca de 16 anos, de 536 a 520, até o segundo ano do rei Dario. O que acontece então? Que ações de Deus iriam desenvolver para se contrapor a essa paralisação? Como Esdras mostraria o poder de Deus para resolver essa crise? No próximo quadro, temos a seguinte pergunta: como Deus
demonstra seu poder soberano frente a oposições. Uma coisa que aprendemos da palavra de Deus é que nada acontece no universo sem que Deus tenha permitido ou decretado. A Bíblia ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele exerce sua soberania através de 4 tipos de vontade. Podemos dizer os 4 P's da vontade de Deus. O primeiro P, ou a primeira vontade, é a vontade predeterminada, algo que ele define de antemão como um plano que não deverá ser mudado. A segunda ou segundo tipo de vontade é a vontade proibitiva. É quando ele definitivamente diz não e proíbe algo. O terceiro P, ou a terceira vontade, é a vontade permissiva, quando ele permite que coisas aconteçam, mesmo não sendo dentro do ideal que ele gostaria. E a quarta vontade é a vontade providencial, quando Deus providencia, altera ou intervém para remediar ou resolver alguma coisa visando um bem maior. Uma das formas de identificar a vontade predeterminada de Deus é através de profecias já cumpridas. Um exemplo disso é Jeremias capítulo 25, versos 1 a 12 e Jeremias capítulo 29, verso 10. São profecias que foram profetizadas anos antes que o povo de Deus fosse levado para o exílio na Babilônia. E profetiza também que eles voltariam à terra prometida 70 anos depois. Outra forma de identificar a vontade predeterminada de Deus é identificar certas verdades bíblicas. Um desses casos é, por exemplo, o tema da salvação do ser humano. João 3,16, por exemplo, nos diz com clareza que todo aquele que crê em Jesus como Salvador será salvo. Não há nenhuma ação humana que possa mudar isso. É uma vontade predeterminada de Deus. Mas se a reconstrução do templo em Jerusalém era algo da vontade predeterminada de Deus, como explicar a oposição do povo da terra contra esse projeto? No estudo anterior, vimos que isso aconteceu porque Satanás atuou através do povo local para obstruir as obras de reconstrução. Era ele quem estava promovendo essa resistência a esse plano de Deus. Estudar um pouco desse tema e procurar entender as ações de Deus nesse caso é muito interessante, porque Deus continua agindo dessa forma quando ocorre oposição a ele. Nesse estudo de hoje, procuraremos entender como Deus agiu demonstrando sua soberania para que esse problema de oposição fosse resolvido. Baseado nos acontecimentos desse texto, destacamos a seguir 2 formas pelas quais Deus demonstrou sua soberania frente a oposições à sua vontade predeterminada. A primeira forma, ele envia 2 profetas, Ageu e Zacarias. E a segunda forma, ele muda o coração de Dario, o rei persa. No próximo quadro, vemos a primeira forma. Deus envia profetas, Ageu e Zacarias, para encorajar seu povo. A paralisação das obras de reconstrução do templo estava gerando desânimo. Aquela primeira leva de israelitas retornados certamente lembravam e contavam a seus filhos histórias de glórias passadas de sua ação antes do cativeiro. Mas, ao mesmo tempo, sentiam grande vergonha, pois eles haviam retornado a uma terra que se mantinha controlada pelos persas, um povo gentio. Além disso, como em Jerusalém o templo, as muralhas e as casas haviam sido arrasadas anos antes, eles viviam tempos difíceis e desanimadores. As esperanças deles eram muito sombrias e incertas no curto prazo, e não haviam visto ainda aquele retorno à terra prometida como algo glorioso. Ageu e Zacarias levam o povo a seguir com as obras de reconstrução. Como eles fazem isso? Diante desse quadro de desânimo e paralisação das obras de reconstrução do templo, Deus os havia enviado para encorajar seu povo. Ageu entregou
4 mensagens curtas e objetivas por volta do ano 520 a.C. Logo após a primeira mensagem, as pessoas se animam e começam a trabalhar. Mas, ao surgir uma dificuldade, eles paralisam o trabalho. O profeta entrega uma segunda mensagem e o povo volta a trabalhar. Depois de um tempo, surge outra dificuldade e as pessoas novamente interrompem a obra. Ageu, então, entrega 2 mensagens no mesmo dia, o que motiva os judeus a retomarem as obras para finalmente concluir o projeto de reconstrução do templo. O compromisso de Ageu com Javé, que o havia chamado, era motivar os retornados a terem seu templo funcionando de novo, para que pudessem retomar a vida em obediência à lei mosaica. E isso foi feito. Zacarias o ajudou nessa missão. Ageu nos faz pensar sobre certos perigos que aparecem em tempos de adversidade. Ele não apenas identifica os perigos, mas sugere como as pessoas de fé devem agir nessas circunstâncias difíceis, em termos de conhecer e usar recursos que Deus pode colocar à disposição delas. Ageu nos apresenta 4 mensagens que tratam respectivamente dos seguintes perigos. O perigo das prioridades mal direcionadas. Primeira. Segunda, o perigo das prioridades incorretas. Terceira mensagem, prioridade ou perigo das expectativas irreais. E a quarta mensagem tem a ver com medos desnecessários. O interessante é que, apesar desse assunto ter sido direcionado originalmente aos retornados do exílio cerca de 2.500 anos atrás, ele continua valendo para os cristãos nos dias de hoje. Daí a importância de conhecer esses perigos e saber como reagir a eles. É o que faremos a seguir. No próximo quadro, vemos os 2 primeiros perigos apontados por Ageu. O primeiro perigo são prioridades mal definidas. E aí uma pergunta associada a isso. Qual seria a solução desse problema? Uma prioridade mal definida era que o povo não estava convencido que aquele era o momento certo para retornar à reconstrução do templo. Isso aparece em Ageu capítulo 1, verso 2. Talvez estivessem esperando algum sinal de Deus para que retornassem a essa construção. Mas, na realidade, se mantinham ocupados construindo suas próprias casas. Estavam mais motivados para isso, muito mais motivados do que construir a casa do Senhor. Claro que construir as casas era algo necessário, mas, da forma como estavam fazendo, a vontade de Deus estava totalmente em segundo plano. Construir o templo lhes permitiria adorar a Javé e estabelecer certo nível de relacionamento com ele, através dos sacrifícios substitutivos e do louvor a Deus. O tempo estava passando, a oposição do povo da terra contra eles continuava e eles se mantinham reticentes, largando os trabalhos do templo. Essa situação já estava se prolongando há mais de 10 anos. O projeto ia e parava. A oposição do povo local, combinada com a prioridade mal direcionada, mal definida para a construção das casas, fazia com que não sobrasse nada para o templo. Qual seria a solução para remover esse perigo? A solução simplesmente seria ajustar a prioridade e voltar a reconstruir o templo. É o que Ageu lhes diz no verso 8 do capítulo 1 desse livro de Ageu. Eles precisavam dar prioridade ao que Deus havia dito que eles deveriam fazer, em vez de fazer o que eles queriam fazer. Se eles primeiro reconstruíssem o templo, Deus estaria mais perto deles e os capacitaria para melhor construírem as suas próprias casas. Segundo perigo, perspectivas incorretas. Qual seria a solução? Alguns desanimaram porque começaram a comparar a estrutura do novo templo com o templo anterior que os babilônios haviam destruído. Eles diziam que o novo templo não era nada comparado ao primeiro, aquele edificado por Salomão.
Alguns dos mais velhos que haviam visto o antigo templo até choraram ao comparar as duas estruturas. O clima estava tão negativo que parecia que todo o trabalho deles não teria nada de significativo. Isso os levou a ficarem tão desanimados que pararam de trabalhar novamente. Qual seria a solução para remover esse perigo de perspectivas incorretas? Eles não deveriam ficar comparando o trabalho que Deus havia lhes dado com o trabalho que Deus havia dado a Salomão anos antes. Os retornados simplesmente deveriam se concentrar em cumprir o plano que Deus estabelecera para eles. Deus construir aquele templo através do trabalho deles era completamente diferente do que havia ocorrido no caso do primeiro templo. Agora, o que estava ocorrendo é que Deus estava perto deles, se manifestando de várias maneiras. Uma delas era através das palavras de Ageu. No capítulo 2, verso 4 desse livro, o profeta anuncia: "Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Jesua, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos." No próximo quadro, vemos os perigos 3 e 4, perigos esses anunciados nas mensagens de Ageu. Terceiro perigo, expectativas irreais. Qual seria a solução? O povo pensava que, por ter assumido o projeto de reconstruir o templo, Deus iria abençoá-los muito. Ageu lembrou-lhes que as bênçãos de Deus viriam como resultado da relação e fidelidade deles a Deus, e não como pagamento por eles estarem fazendo aquela obra. Qual seria a solução para superar esse perigo? Eles deveriam aprender com seus sacerdotes que a bênção viria em resposta à obediência genuína. Não bastava simplesmente reconstruir o templo. Isso era apenas parte da vontade de Deus para eles. Mais importante ainda era terem um espírito leal e obediente a Javé. Eles deveriam buscar genuinamente exaltar o Senhor em suas vidas, seguindo fielmente seus mandamentos. Deus lhes promete algo relevante quando lemos em Ageu, capítulo 2, verso 9. Diz assim o texto: "A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos." Deus os abençoaria a partir do dia em que eles voltassem seus corações para obedecê-lo. Mas não deveriam esperar muitas bênçãos se sua obediência fosse apenas externa e superficial. Quarto perigo, medos desnecessários. Qual seria a solução? O povo olhou para o poder das nações gentias ao seu redor e concluiu que aquela pequena comunidade de retornados do exílio nunca seria grande como as demais nações. Ageu teve que lembrá-los que Deus um dia julgaria as nações gentias, mas, por ora, deveriam fazer a parte deles e confiar nas providências de Javé. Ele lhes fala sobre o compromisso deles com a reconstrução do templo e lembra-lhes que Deus estava atuando de diversas formas. Se tivessem que fazer alguma coisa fora do comum, certamente Deus lhes proporcionaria ajuda para serem vitoriosos. O que os retornados devem ter percebido é que a presença e a atuação dos profetas Ageu e Zacarias era uma demonstração da presença de Deus entre eles. Além disso, Deus estava atuando diretamente nos governantes da Pérsia, como veremos no próximo quadro. Deus muda o coração de Dario a favor do seu povo. Deus vai demonstrar soberania através de sua influência sobre os reis do Império Persa. O Senhor articula os acontecimentos de modo a remover progressivamente a oposição aos seus propósitos. Interessante observar que Deus tem diferentes formas de agir. Há casos em que ele age sozinho, sem a cooperação consciente das pessoas para realizar seus propósitos. Outras vezes, contudo, ele conta com a instrumentalidade de alguém, especialmente quando se trata de interagir mais diretamente com pessoas.
Esdras demonstra o poder soberano de Deus nessa narrativa, indicando como Deus transforma o coração do rei Dario. Esse rei poderia ter simplesmente emitido permissão para que os judeus continuassem construindo o templo. No entanto, Dario vai além disso. Em vez de interpretar o decreto original, o decreto de Ciro, de forma restrita, aplicando-o apenas ao projeto de reconstrução, Dario amplia sua leitura para incluir a manutenção do culto do templo, conforme nós lemos em Esdras capítulo 6, verso 9. Além disso, para evitar novas tentativas de paralisação, Dario estabelece penalidades severas, severíssimas, para quem tentasse alterar aquele decreto. Isso nós lemos no capítulo 6, verso 11. Deus estava usando a instrumentalidade de Dario para cumprir seu plano de restaurar seu templo e seu povo. No próximo quadro, para concluir, destacamos 3 formas como podemos superar o desânimo quando ele surgir em meio ao nosso serviço cristão. A primeira forma de superar o desânimo é precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Certamente algo que poderá nos revigorar será ouvir Deus falando conosco através da leitura da Bíblia e da oração sistemática, nos orientando sobre como prosseguir. Ler a Bíblia apenas de vez em quando, tentando achar um versículo mágico que resolva tudo, dificilmente vai dar certo. Para as coisas funcionarem melhor, será necessário ter o hábito de ler a Bíblia e de orar. Um encontro com a palavra de Deus poderá surgir não apenas da leitura direta e metódica da Bíblia. Poderá também acontecer através do ler ou ouvir sermões ou estudos bíblicos. Melhor ainda, se você puder fazer isso com frequência. Por exemplo, agendando momentos em casa ou quando você estiver se deslocando em um transporte público ou em um carro. Nessas ocasiões, você poderá utilizar seu tempo para ouvir a própria Bíblia em seu celular, além de sermões e estudos a partir de podcasts ou gravações. Segunda forma de superar o desânimo, precisamos nos envolver com o Senhor. O desânimo levou o povo a abandonar a reconstrução do templo por 16 anos. Para se contrapor a essa situação, Deus chama Ageu e Zacarias para os encorajar e levá-los a voltar ao trabalho. A palavra nos ensina que Deus poderá nos usar, mesmo se tivermos fracassos anteriores. A história do profeta Jonas é um clássico que ilustra isso. O fato é que quem é chamado por Deus e se envolve no serviço cristão costuma experimentar uma alegria imensa, especialmente se isso ensejar momentos de comunicação com Deus. Ver o Espírito de Deus se movendo e atuando em nossa frente, em nossa vida secular e em nosso serviço cristão é algo altamente gratificante. Terceira forma de superar o desânimo. Poderá eventualmente ser necessário testemunhar de Deus frente à oposição. Esdras, no capítulo 5, verso 3, nos informa que em algum momento o governador persa da região de Jerusalém, acompanhado de seus ajudantes, questiona os judeus por que eles estavam retomando a obra. Esses homens estavam sendo usados pelo inimigo para levar o povo a abandonar novamente o trabalho, mas a mão de Deus permanecia cuidando desse assunto. Esse governador, que nós já citamos, de nome Tatenai, acaba não interrompendo a obra, mas apenas escala o assunto para Dario, o rei persa. O interessante é que Esdras, no capítulo 5, verso 5, diz que a carta que Tatenai envia a Dario não distorce a verdade para fazer os judeus parecerem pessoas reprováveis, mas apenas expõe os fatos com clareza, pedindo orientações ao rei. Em sua carta, o governador expõe os argumentos dos judeus com precisão e pede ao rei que confirme ou negue o que estava sendo dito. Tatenai foi impactado positivamente pelo testemunho dos retornados. Eles o haviam dito que
eles, retornados, eram servos do Deus do céu e da terra e que estavam construindo o seu templo. Que essa atitude corajosa dos retornados diante do governador seja uma referência para nós, quando tivermos que testemunhar sobre a razão da nossa fé em algum momento crítico. Ficamos hoje por aqui nesse estudo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você vê o panorama desta série que estamos desenvolvendo sobre os livros de Esdras, Neemias e Ester. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!